O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Criançada, vem aqui um pouquinho para a gente poder conversar. Podem vir aqui, criançada. Os pais que precisarem ficar com os filhos podem ficar aqui na frente também, não tem problema. Olhando aqui para o padre, criançada. Isso. Isso. Então, antes do padre iniciar, vamos rezar juntos uma oração que acredito que vocês já saibam, que é assim: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E rezamos também: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Queridas crianças, as leituras, a missa no dia de hoje, vem nos ensinar como que nós devemos passar por uma situação que é bem comum a nós, que é a dor e o sofrimento. Criançada, sofrimento aqui, vamos entender aquilo que nos deixa tristes, aquilo que traz um peso no coração, quando nós não temos paz no interior, quando a nossa consciência nos pesa porque a gente fez alguma coisa de errado. E é isso que a liturgia vem nos falar hoje, mas
com um grande ensinamento. É que nós, quando olhamos a primeira leitura do livro de Jó, Jó foi um homem na Bíblia que sofreu muito, perdeu tudo o que tinha e mesmo assim confiou em Deus. Mas só que muitos romantizam a história de Jó como se perder tudo, ficar sem nada, passar até com dificuldade de comida, de se alimentar, enfim, é como se fosse algo fácil de se passar ou se fosse algo fácil de se viver. E não foi. Jó realmente sofreu muito, mas no fim de tudo sempre confiou em Deus. E criançada, eu vou contar um segredo para vocês, prestem atenção aqui. O padre, quando conversa com muito adulto por aí afora, eu me questiono e me pergunto o seguinte: tem muito adulto que infelizmente o quê? Se aproxima de Deus por qual motivo? Está perto de Deus por qual motivo? Ou vem até mesmo participar da missa por qual motivo? Eles vêm porque querem ter uma esperança ou esperar uma promessa de Deus de uma vida. Presta atenção no padre, olha aqui para o padre, esquece o que está acontecendo ao seu redor, olha aqui para o padre. Querem uma vida sem sofrimento, uma vida sem cruz e uma vida sem dor. E criançada, eu vou contar um segredo para vocês: Deus não prometeu isso em momento algum. Deus jamais prometeu isso durante toda a história da salvação, desde a criação até os nossos dias. O que Deus prometeu foi o quê? Deus prometeu que estaria com a gente. Deus prometeu que estaria conosco e iria nos ajudar a passar pelos momentos de dificuldade. Mas sabe, criançada, o que é mais triste é que muitos pensam que o sofrimento é vontade de Deus, ou que a dor é vontade de Deus, e não é. A dor, o sofrimento, aquilo que nos tira a paz, nada mais é do que fruto das nossas más escolhas, fruto das nossas más decisões, fruto das nossas irresponsabilidades. E aí, quando nós escolhemos mal, fazemos mal e a conta chega, as pessoas não querem aceitar. E o que é pior, além de não aceitar, ainda colocam a culpa nos outros. Coloca a culpa nas outras pessoas ou coloca a culpa nas costas de Deus. Ah, padre, mas como que fica aquela história que Deus tira algo bom de uma situação ruim? Por que que Deus faz isso? Deus faz isso porque mesmo que o sofrimento seja fruto da nossa irresponsabilidade, do nosso pecado, Deus não nos desampara, Deus não nos deixa só. Então, para tentar nos ajudar aí, Ele tenta tirar algo bom para que a gente aprenda, para que a gente não repita o erro e ajude outras pessoas também a não irem pelo mesmo caminho, para irem na mesma direção. Então, nós que precisamos realmente aprender e entender que se nós queremos melhorar, se nós queremos nos tornar pessoas melhores, depende, em primeiro lugar, também deixar o orgulho de lado, reconhecer o erro, tentar reparar o mal e se colocar novamente novamente a caminho, e aí Deus está do nosso lado. E é assim, e tem hora que a gente faz essas coisas no automático. Crianças, eu tenho um padre que
é meu amigo, e ele tem diabetes. Diabetes, de maneira bem simples, a pessoa precisa evitar açúcar ou aquilo que gere açúcar no nosso organismo. Ele tomava aquela injeçãozinha de insulina, enfim, tudo isso. E aí um dia eu recebo um telefonema assim: Padre Gustavo, o Padre fulano está internado, está em coma na UTI. Foi encontrado desacordado em casa. E aí era porque a diabetes dele, o açúcar no sangue estava muito, mas muito alto. Quase morreu, graças a Deus. Acordou na UTI, depois saiu da UTI, foi para o quarto, e aí eu e mais alguns amigos padres fomos visitá-lo. E ali na conversa, criançada, sabe o que aquele padre disse para a gente? Disse assim: nossa, olha só como Deus é, eu sou tão novo e eu quase morri, olha só o que Deus quase fez na minha vida. E aí daí a gente deixou ele falar. E aí, como a conversa é de padre para padre, eu só virei para ele e falei: Padre fulano, agora com todo respeito, vamos criar um pouco de vergonha na cara e vamos parar com essa palhaçada, porque você foi encontrado desacordado dentro de casa com pote de doce do seu lado, chocolate, papéis de chocolate espalhados pela casa, e aí e ele não tomou a medicação naquele dia. Então eu falei para ele: não é culpa de Deus. E se você tivesse morrido, você ainda ia ter que se explicar para Deus por que você foi tão irresponsável e não cuidou da saúde. E não cuidou da saúde como devia. E um outro exemplo, criançada, e encerro com isso com vocês. Também eu conheci uma pessoa que infelizmente ela faleceu de câncer no pulmão. Não resistiu, teve que usar oxigênio no final da sua vida, enfim. E aí, numa das conversas com essa pessoa, ela me disse o seguinte: Padre, eu só quero pedir a Deus que me ajude a passar por esse momento. Que eu sei que eu vou partir, eu sei que eu vou morrer. A única coisa eu peço que Deus me ajude a não ter tanto medo e a confiar nele. E essa pessoa ainda disse assim para mim: Padre, sabe por que eu não pedi que Deus me curasse? Sabe por que eu não briguei com Deus? Sabe por que eu não me revoltei? Porque isso é fruto das minhas escolhas. Eu fumei por muitos e muitos anos, sem pensar comigo aqui na velhice. E aí o câncer, o problema no pulmão, enfim, veio por quê? Porque não cuidou o vício do cigarro, enfim. Então, gente, aonde eu quero dizer, criançada, e isso para muito adulto, o sofrimento que a gente passa hoje, vamos ser sinceros e olhar com calma. Acontece porque nós não fizemos a nossa parte, não agimos como nós deveríamos ter agido e não buscamos fazer o bem. Então, que realmente Deus nos ajude, que a confiança em Deus seja que Ele nos ajude sempre a passar pelos momentos de tormenta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Criançada, podem voltar aos lugares enquanto nós professamos a fé. Creio em Deus Pai, subiu aos céus, está separada de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Espírito Santo,